E aí, pessoal, salve galera, tudo bem com vocês? Boa tarde para quem por acaso já estiver conosco aqui na Roxinha. E para quem for nos assistir ou ouvir depois, seja aqui na Roxinha mesmo, ou lá na Vermelhinha, ou lá na Verdinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. Não importa onde seja, o importante é que você esteja confortável para acompanhar mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast bastante pretensioso em que a gente se reúne aqui para trocar ideia e conversar sobre vários assuntos que giram em torno do RPG, mas com uma perspectiva de quem mora no estado do Pará, sempre tendo alguém de fora podendo fazer contraponto ou até concordando com o que nós dissermos. O importante é fazermos comunhão de pensamentos e reflexões. Já adiantando, tudo que é dito aqui não é escrito em mármore. Você pode questionar, você pode nem aceitar, mas se você pelo menos nos escutou, já valeu a pena. E aqui estamos para discutir sobre o tema Sessão Zero, Contrato Social e Questionário de Consentimento. Este tema foi escolhido através de uma seleção de temas que ocorre semanalmente no grupo da galera da Associação Dungeon Belém, que é uma associação aqui em Belém que reúne fãs e pessoas jogadoras de RPG que se reúnem num local seguro e confortável para poder jogar board game e RPG. Se você não conhece, aqui na descrição do vídeo, quem estiver assistindo na vermelhinha ou ouvindo na verdinha, você encontra o link da associação para você clicar e conhecê-la e quem sabe, se você mora em Belém, fazer uma visita à associação e quem sabe até se associar. A gente sempre recomenda para poder a gente expandir os horizontes da associação e abraçar o máximo possível de pessoas de forma confortável e segura. E aí, tá aqui o tema escolhido, mas antes que eu possa desenvolver o pensamento em torno dela, deixa eu apresentar as pessoas que estão aqui dividindo tela comigo e que irão debater comigo daqui de Belém, do estado do Pará. Vou apresentar Hélio Rebelo, ele é CEO da Rebelos Planet Geek e diretor criativo de Front Online, que é um ambicioso MMORPG em desenvolvimento, voltado para criar uma experiência única para os jogadores. Como mestre de RPG profissional, ele já teve o privilégio de colaborar com editoras renomadas, incluindo a New Order e a Retropunk, além de atuar como mestre de playtests para Wizards of the Coast. Ele é o criador do cenário Front, em um universo fantástico em expansão que está sendo transformado em um sistema próprio de RPG tabletop, além de servir como cenário para campanhas, card games, livros de romance e jogos digitais. Ele se junta a nós trazendo a seguinte frase, abre aspas, o mundo não é singular até que você viva nele. Criar é uma arte e uma paixão. Fecha aspas. Hélio, dê um olá aí pra galera. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, como o Rodrigo falou. Sejam bem-vindos, eu espero contribuir aqui nesse papo com vocês. Estou aberto também a trocar ideias, trocar experiências. Aqui a ideia é essa conversa, né? A gente trocar nossas experiências e chegar a algum denominador comum. Boa. E a nossa pessoa convidada externa se chama Viviane Silva, também é conhecida como Vivox ou Bestre. Ela e dela é promotora lúdica, dona de 4 gatos apocalípticos, mão de pântano, ama café e RPG com o mesmo fervor. Ela se junta a nós com a frase, abre aspas, conversar é o primeiro passo para garantir um jogo seguro e tem formas legais de se fazer isso. Fecha aspas. Vivi, diz um olá aí pra galera. Olá, gente. Hoje aqui, sem dar opiniões sobre materiais produzidos, né? Vamos bater um papo que para muita gente é bem sério e ele deve ser levado a sério. Mas vamos trazer os olhares assim e conversar realidades que para a galera aqui de São Paulo pode ser muito diferente. E para da galera de Belém, que cada cantinho, cada grupo tem a sua vivência com jogos, seguros ou não. Boa. É verdade. Então tá aí
as pessoas convidadas e agora vamos contextualizar o tema. Sessão zero, contrato social e questionário de consentimento. Vocês já ouviram falar delas? Se não, com certeza com alguma delas você já teve que lidar em uma mesa de RPG antes de jogar uma aventura de RPG. Provavelmente e com certeza vocês já lidaram com um contrato social. Aí alguém grita lá de trás: "Ah, o que é esse tal de contrato social?" Mano, só o fato de vocês, quando digo você e as pessoas amigas que vão sentar juntos na mesa para jogar, vocês escolheram um jogo. Isso já é um contrato social. Vocês optaram em jogar um determinado jogo. Ou então, por exemplo, querem que o jogo seja seguido fielmente a regra do jogo. Ou, por outro lado, querem muito se valer da regra de ouro, de dobrar as regras ao seu favor e ao seu gosto. Isso também está incluso no contrato social. Olha só que legal. E aí alguém grita: "Ah, Raga, tudo bem, mas e a sessão zero? O que é essa tal de sessão zero?" Mano, só o fato de tu sentar para criar o teu personagem já se compõe uma sessão zero. Afinal de contas, quando a gente está lá escrevendo, colocando bolinha, colocando bônus positivos na sua ficha de personagem, você está lá se preparando para começar uma aventura. E a gente geralmente gasta uma sessão, às vezes uma inteira, só fazendo isso. Então, por que não chamá-la de sessão zero? E, adicionalmente, uma coisa razoavelmente nova, mas que muitos produtores de conteúdo aqui no Brasil estão incentivando seus seguidores a incluir em suas mesas, que é o questionário de consentimento, que é um material muito legal, que foi desenvolvido pelo pessoal da Multicook Games para trazer conforto e segurança para quem for jogar nas mesas. E é isso que a gente pretende trazer para cá, falar cada uma delas e aglutiná-las, porque sim, todas elas juntas permitem trazer um jogo bastante divertido para quem for jogar. E aí eu me viro agora para as minhas pessoas convidadas e pergunto para vocês: como é que vocês têm lidado com o contrato social nas mesas e aventuras que vocês se propõem a organizar, ou então, quem sabe, até participar como pessoas jogadoras? Hélio, você começa. Então, isso é bem interessante de perguntar, porque eu narro já tem quase 20 anos, quase 20 anos. E assim, antigamente a gente não tinha essa questão do contrato social escrito, né, às vezes, ou mesmo conversado na mesa, porque lá no início do RPG, aqui na chegada do Brasil, a gente jogava mais com conhecidos, amigos próximos, né? Então, a gente já tinha o meio que contrato social embutido ali na amizade, porque a gente já conhecia muito bem as pessoas com quem a gente estava lidando, né? E a gente conseguia podar ou até incentivar algumas coisas em cada um. Só que para cá, né, de 5 anos para cá, o RPG de mesa se tornou muito mais, vamos dizer assim, democrático, vamos dizer assim, né, no sentido de muita gente estar jogando, mais gente, né? A gente teve um boom nessa época, principalmente pandemia, teve um boom de entrada de jogadores novos, mestres novos, e também a gente ficou mais digital. E aí essa parte digital fez com que a gente conhecesse novas pessoas, novos grupos, e isso aí que foi o tchan, né, nessa pegada, porque eu passei por situações ali no início da pandemia de conhecer pessoas que a gente conversava na sessão zero, né, e tal, tinha todo aquele cuidado, e no meio da aventura a pessoa literalmente se revoltar comigo por causa de uma narração que eu fiz que atacou um gatilho da pessoa, sendo que naquela conversa na sessão zero que a gente fala sobre isso, ela não tinha dito nada. E aí houve a necessidade de criar-se até documentos, né, como você mencionou aí, ó, um formulário para a pessoa descrever com mais minúcias o que é, né, o que causa, o que pode ser, o que pode não ter, os traumas da pessoa, que vai influenciar muito na narrativa dos jogadores e na mesa, né, para evitar algum gatilho, evitar um mal-estar. E atualmente as minhas mesas, todas elas têm um formulário para jogar comigo, né, tem que passar por um formulário online, né, que eu pergunto até de fobias, eu até estou com ele aberto aqui, eu vou até dar uma lida, fobias de aranha, demônios,
ferir animais, globo oculares, insetos, nojeira, ratos, sangue. Aí eu falo sobre relacionamento, problemas familiares, questões sociais, culturais, né, que eu vou falar de homofobia, questões culturais específicas, racismo, religião do mundo real, sexismo, transfobia, xenofobia, saúde mental e física, que tem um monte de coisa ali, até medo de morte por congelamento eu tive que colocar. Já estudando os jogadores que eu tinha e analisando algumas minúcias, porque um gatilho que for pode acabar com o jogo, não só daquele jogador, mas com todo o grupo. Né? Todo o grupo pode ficar constrangido. Então, houve a necessidade, depois dessa democratização, né, de ter uma conversa mais detalhada sobre isso, eu percebo assim. Entendi. Mas apesar de que, eu vou voltar aqui um pouco, porque, Uhum. Hélio, a intenção era que a gente falasse do consentimento depois, não tem problema. Eu queria, pelo menos, fazer uma escadinha até a gente chegar no consentimento e a gente falar Uhum. do todo. No agora, eu queria que você pudesse trazer para nós as suas experiências de como lidar com o contrato social, de decidir o que a gente pode ou não pode numa mesa. Como você tem agora, só o fato de escolher um jogo já é um acordo entre Sim, as sim. pessoas participantes. Seguir fielmente as regras também é um acordo. E pasmem, isso costuma ser uma discussão muito intensa em quem joga. Isso precisa ficar acordado desde o início. Isso se chama contrato social. Como é que tu faz isso, Hélio? Então, na sessão zero, eu costumo conversar com os jogadores, né? Principalmente quando você é mestre, é importante você falar se você mudou alguma regra ou outra, né? Que é a famosa regra da casa, né? Que a gente chama. Então, quando a gente cria essas regras, é importante a gente falar para o jogador. Eu acho legal, porque não pegar o jogador de surpresa no meio da campanha, no meio da aventura, falar assim, não, essa regra é assim. Aí o cara fala, meu Deus, não, a gente não, como assim a regra fala essa coisa e fica aquela discussão entre os jogadores. Então, eu acho muito importante na sessão zero, na construção do personagem, a gente englobar essas coisas em questão. Qual sistema a gente vai jogar, como as regras, a gente vai se comportar nas regras, né? A gente vai usar as regras como lida, a regra como interpretada, quais regras a gente vai anular, quais regras a gente vai mudar, quais regras a gente vai incluir, que algumas, por exemplo, o Dungeons Dragons, a gente lá no livro do mestre tem regras opcionais, tem outros sistemas que também trazem regras opcionais, quais que você inclui. Eu acho legal essa experiência, né, na sessão zero dessa conversa para evitar problemas. Até porque tem muitos jogadores, eu até brinco assim, né, que o jogador combeiro é o mais mal visto, né, da sociedade RPGista. E esse combeiro, ele adora usar a regra a seu favor, né, de Uhum. buscar brechas ali para quebrar o jogo e, né, ser o power player. E aí, quando a gente está conversando ali, a gente pode também falar sobre isso, que muitos mestres não gostam desse tipo de jogador. E tem que falar, olha, cara, não gosto e tal. E evita-se uns conflitos entre jogador e mestre ou entre jogadores. Acho bem interessante essa parte de regra também. Entendi. Antes de passar para Vivi, eu devo dizer que eu não me incomodo com o combeiro. Eu acho que ele é bom para desafiar as aventuras. Eu me incomodo mais com o advogado de regras literal. Por que eu digo advogado de regras literal? Tem um advogado de regras que pode ser um aliado seu, em que ele está lá o tempo todo te lembrando de como que as regras delineiam o jogo. Me incomodo com o advogado de regras que só advoga em causa própria. Ou seja, só para se causar benefício, uma coisa, mas para causar negativos, ele não se mete, não se lembra de nada, tem amnésia. É esse que me incomoda. Mas enfim, Vivi, você como excelente otimizadora de ficha de personagens, o que você contribui para a gente com contrato social? Olha, na sessão zero, ou, né, antes do jogo mesmo, na hora que a gente está combinando do que vai jogar, de qualquer coisa, que é onde começa a sua sessão zero, se você parar para pensar, eu costumo conversar bastante sobre qual é a proposta do jogo, como é o sistema que a gente vai usar, porque tem gente que gosta mais de sistema mais fechadinho, tem gente que gosta de sistema mais aberto, né? Para esse papo, ele já começa na formação do grupo. Porque quando a gente consegue fechar finalmente o horário e reunir aquele grupo, seja pela internet, seja assim, abençoadamente, presencialmente, o pessoal já está acostumado a conversar, né?
Então, e uma coisa importante no contrato social, quando você senta ali, não é que todo mundo vai assinar, todo mundo vai pôr ali, marcar as coisas. É um acordo de palavras, onde você precisa sentir ali, e todos precisam, não você como narrador ou você como jogador, todo mundo precisa se sentir confortável e entender por que vocês vão estar se reunindo para gastar aquele tempo de vocês jogando RPG, né? Então, o que eu tomo os cuidados com esse contrato social? Fazer essa questão de segurança em jogo já entra na hora que a gente está combinando que vai jogar, quem vai jogar com a gente, né? Porque a gente tem amigos maravilhosos para jogos diferentes. Tem gente que a gente vai jogar um jogo onde a otimização da ficha, o combo vai ser liberado e a galera vai querer explorar cada centímetro do cenário. E com regra pesada, né? Tipo, a galera que eu jogo Pathfinder é a galera que faz os combos mais loucos, sabe? Tipo, dinossauro vampiro é coisa de fraca de D&D com essa galera. Então, só que muitos deles não gostam de jogar, por exemplo, um Apocalipse Engine. Porque é muito roleplay, tem aquelas regras que quem é muito regrista pode se sentir preso à tabela de ações, né, as fichas do seu personagem, os papéis. Então, é nessa conversa que a gente vai vendo quem tem interesse, quem não tem, e principalmente, o que eu acho, quando você joga com quem você já conhece um pouco da rotina daquela pessoa. Mas quando você vai começar a jogar pela primeira vez, né, que nem quando eu entrei no Belém, que eu fui começar a primeira vez com uma galera que eu nunca tinha visto, de outro lugar do Brasil, aliás, outros lugares do Brasil, né? Quando você está conversando o que jogar e como jogar, você já vai vendo também, nesse papo descontraído, como é a rotina da pessoa. Que horário ela tem para jogar? Quanto tempo ela pode gastar? Então, o cuidado que eu tenho com o contrato social é para ele fluir o mais natural possível nas conversas, né? Para que quando chegue a sessão zero, as pessoas já estejam confortáveis em pelo menos conversar umas com as outras. Claro, tem gente mais tímida, tem gente que vai falar tudo da vida no primeiro contato, tem gente que é mais fechada. Quando já é em evento, eu sempre deixo, né, antes de apresentar qualquer ferramenta de segurança em jogo, que os jogadores ali que se reuniram, que muitas vezes chegam cada um de um canto para o evento, cada um com a sua história, que eles conversem. Então eu trago um tema ameno, pergunto como é a experiência deles com RPG, para deixar a galera em clima de conversar. Porque são pessoas desconhecidas com gente que a gente, né, você nunca viu na vida, você não sabe o que pode estourar ali. Então, para que aquelas pessoas fiquem, né, mais alegres, mais, sabe, tipo aquele medo de jogador iniciante, que ele senta na mesa assim, durinho, para que ele veja que ali o pessoal vai conversar. E muitas vezes a gente já vê que tem uns pontos ali que podem dar trabalho. O que eu costumo fazer, muitas vezes, é ou levar uma lembrancinha, ou, né, não só eu, né, os meninos da Matilha da Garoa, a gente leva pacotes de bala. Porque enquanto o pessoal vai comendo doce, gente, não precisa ser bala cara, é qualquer bala, sabe? É qualquer coisinha doce que você conseguir levar, um pirulitinho, qualquer coisa, você faz o pessoal conversar enquanto eles estão comendo a bala, sabe? Para quebrar o gelo. Porque a gente precisa bater um papo leve, sem nenhuma pretensão, antes para sentir. Pelo menos é isso que eu faço. E assim, eu aprendi a fazer isso já tem muito tempo, porque afinal eu sou uma mulher jogando RPG, né? Um ambiente altamente masculino e que a gente, graças ao céu, está mudando. E esse papo de segurança, eu nem sabia que era papo de segurança. Até uma das meninas da Matilha chegar com uma ferramenta. E a gente do tipo, meu Deus, isso é isso é segurança em jogo? Isso que é consentimento? E ó, isso tem tempo, viu? E sobre narrar, eu nem falo quantos anos eu narro, senão vocês vão somar a idade. Você falou uma coisa bem interessante, que é sobre o jogador, né, querer se explorar e tal. Isso também faz parte, né, no início da conversa ali, porque tem jogadores diferentes, né? Tem um jogador que gosta muito do roleplay, tem
Tem um jogador que não gosta do replay, gosta do combate, tem um jogador que gosta de atuar como personagem, e às vezes entra conflitos esses tipos de jogadores, né? Porque o cara quer sair explorando o mundo, outros dizendo, se eu quero bater, bora logo, e fica brigando entre eles. Aí se não tiver essa conversa e eles se conhecerem antes, fica um Exato. caos. Sim. Fica um caos mesmo. E eu vou completar o seguinte: ninguém também tem a obrigação de encontrar um denominador comum para todo mundo. Gente, Pra todo eventualmente não exato. vai dar para ficar todo mundo na mesma página. Porque não é que são pessoas ruins ou pessoas boas, é porque os Um estilo desejos e diferente. expectativas não estão na mesma Não página. estão alinhados. E tá tudo bem, Exato. gente. Procura-se outras pessoas que possam estar na mesma página com você. O importante é que vocês façam isso no primeiro momento, na hora que está combinando o jogo, para evitar, como o Hélio comentou mais cedo ainda agora, evitar frustrações, evitar sentimentos ruins, para que você possa enxergar você mesmo e dizer, não, infelizmente esse jogo não é para mim, e reconhecer que não é para você e você buscar um outro grupo que possa ser para você. Por exemplo, recentemente eu descobri que um jogo que tem objetivo de tentar montar os melhores fichas para derrotar desafios que são colocados pela pessoa narradora não é um jogo que eu curto. Eu já vi que é um jogo que não é para mim. E eu sempre aviso, não, gente, obrigado, mas realmente não é um lance que eu curto. Eu prefiro que vocês convidem outra pessoa. Alguém mais quer complementar antes de avançar? Você falou sobre isso aí rapidinho. Recentemente eu tive uma situação bem de conflito entre jogadores. Na mesa eu tive que até moderar, tirar um jogador, passar para outra mesa por conta disso. Que três eram os combeiros, né, aqueles jogadores power play, fizeram os personagens vampiros, dinossauro, como a Viviane falou. E o outro não, ele gostava de fazer um personagem narrativo, né, ligado mais à proficiência, não ligado ao combate. E na hora dos combates, que eu puxava tudo, mas na hora do combate ele ficava ali mais ameno e o pessoal, não, tu tem que estar errado, tem que fazer isso. E brigando com ele, eu percebi que ele estava se sentindo mal, estavam atacando já quase que pessoalmente ele. Eu falei, não, olha, eu vou passar você para outra mesa, com jogadores mais dentro do seu perfil, você vai ver que vai ficar mais tranquilo e você vai se divertir mais. E ele fez isso, e hoje ele está jogando com esse grupo até faz tempo já que ele já está jogando e gosta muito desse novo grupo. Então, às vezes, como você falou, às vezes não está na mesma página, não é que sejam ruins, mas eles têm estilos diferentes, né? Então acaba que pode ter esse conflito por causa dos estilos diferentes. E traumatiza o jogador, né? Gente, Traumatiza. quantas vezes a gente não encontra com pessoas que falam: ah, você joga RPG? Nossa, eu tentei jogar na minha adolescência, mas foi horrível, então nunca mais. Eu odeio RPG. É porque a gente traumatiza mesmo. Experiências sociais, elas batem pesado na gente. Então, Sim. tem que tomar cuidado, tem que ter essa observação. E não é só o narrador que tem que ter essa observação, é o grupo inteiro. Grupo inteiro. Exatamente. Porque é uma coisa, gente, o contrato social é uma responsabilidade de todo mundo. Não é só do narrador. Coitado, o narrador já está criando todo mundo para né, jogar. Eu falo isso como narradora e como jogadora. A gente precisa estar o grupo ali alinhadinho para um segurar a ponta do outro. E, novamente, não ser um trabalho imenso para uma pessoa enquanto está todo mundo só se divertindo. Ou para aquele jogador que é o jogador mais comunicativo e que faz o vínculo do jogo, que às vezes não é nem o narrador que percebe, é o jogador que faz o vínculo do jogo. Aquele jogador que na sessão que ele falta o jogo, a galera não se interage bem. Então, é todo mundo, gente. Com o tempo, a gente vai acostumando a ter essa responsabilidade na mesa. É só começar. Perfeito. Então, gente, fixem aí em vossas mentes. É essa a contextualização que fazemos e enxergamos sobre contrato social no RPG. Agora, dando um passo mais à frente, vamos falar sobre sessão zero. Esse já é um passo um pouco mais à frente. Você já definiu qual é o jogo que vocês querem jogar? Vocês já decidiram qual é o tema? Qual é o tom que querem do jogo? Aí chegou o momento de vocês combinarem como é que vai ser a história dos personagens, individualmente e em grupo. Como é que você vai desenvolver a ficha do seu personagem, individualmente e em grupo. E aí, como é que vocês fazem? Como fazer com que a coisa flua de forma divertida, sem causar prejuízos à sua diversão e à diversão das outras pessoas na mesa? Hélio, como é que você faz esse momento?
Eu sou um mestre muito bonzinho, liberal, né? Eu gosto de puxar um pouco a responsabilidade para mim no sentido de deixar o jogador ser o que ele quer, né? Assim, no sentido, roleplay, né? Vamos lá. É um mundo tipo fantasia, então eu quero ser um elfo, mago, tal. Tudo bem, seja. Eu deixo ele construir o personagem dele como ele quer. Eu também falo para os jogadores eles se combinarem. Eu nunca determino nada para eles. Eu não falo, vocês são um grupo já fechado, já conhecido, não sei o que. Não. Vocês querem ser? Tudo bem, construam juntos. Não querem ser desconhecido? Beleza, façam suas histórias separadas. E vamos montar a história juntos durante a campanha. Então eu gosto muito de pegar essa responsabilidade da criatividade, de construir a história dos jogadores junto com eles, no sentido, eles criam o que eles querem e eu vou moldar daí para frente, né? E tem dado muito certo, porque os meus jogadores, eles percebem que eles têm a liberdade criativa deles, às vezes um paladino, Lawful Good, tá ali com um bruxo, Chaotic Evil, no mesmo grupo, e eu falo, vocês não sabem quem vocês são, vocês não são amigos, vão ter que descobrir no meio da campanha. E rola os conflitos agora dentro da história, que são bem legais às vezes, porque gera aqueles conflitos sociais dentro do jogo, mas não fora, né? Os jogadores estão bem conversados. E a construção dos personagens fica mais rica. Eu percebo isso quando eles estão fazendo o que eles querem. Eles se sentem mais à vontade na construção do personagem, na interpretação do personagem, e também se divertem nas coisas que acontecem na mesa, nos conflitos e nas evoluções da relação entre os personagens, né? Seja positivo ou negativo. E eu tento puxar essa responsabilidade de sempre estar estudando a ficha dos jogadores, estudando a história dos jogadores para estar moldando ali o mundo, né, em volta disso e construindo as campanhas, as histórias em volta de cada background, né, cada história de cada personagem. Mas ainda fica, né, aquela questão do contrato social, porque a gente ainda tem um outro ponto, que foi até um conflito que é bem comum entre os jogadores, né? O jogador heróico, né, aquele jogador que gosta de ser herói, e o jogador vilanesco, né, aqueles jogadores que gostam de ser vilão. E às vezes os jogadores heróicos, eles não gostam de jogar com jogadores vilões, ou vice-versa, né, porque eles querem fazer muitas coisas na história, na trama, que não combinam e acabam passando um pouco do conflito personagem e passa para o pessoal. Então isso também a gente conversa na sessão zero para eles determinarem juntos, né, os jogadores, como vai ser essa trama, né, dos personagens, também ter esse contrato social antes mesmo da campanha estar rodando. Mas eu gosto sempre de estar ali deixando a liberdade para os jogadores criarem e eu moldar a partir dali a história, a campanha, o que eu vou narrar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer quando é novato, eu sempre também vou estar ali do lado, sempre ajudando aquele novato a construir seu personagem. E eu nunca monto a ficha para ele. Isso que eu acho legal, assim, engraçado também, porque o jogador às vezes fala assim para mim, eu nunca montei uma ficha, eu não sei jogar. Eu falei, vamos lá, vamos montar a ficha então. Você vai montar, mas eu nunca montei, eu não sei montar. Não, calma, você vai montar. Você pensa em ser um quê? Aí eu gosto de bater e pouca conversa. Então você vai ser um bárbaro. Aí já botar lá na ficha bárbaro. Então eu vou fazendo perguntas chaves pro jogador que ele vai depois ele percebe que ele montou uma ficha do jeito que ele queria, né? Aí é o que eu falei, eu puxo um pouco da responsabilidade, né, para tá dando aquele guia pro jogador. Então, quando o jogador é mais experiente, eu deixo a liberdade dele, criativa total, e quando o jogador é inexperiente, eu faço perguntas chaves para ele ter a criatividade dele também e montar a ficha dentro da criatividade dele. E aí monta-se os personagens dentro do tema desejado, e aí com a conversa anterior, a gente já tem ali um molde pro grupo, seja ele totalmente liberal, né? Todo mundo, cada um com a sua personalidade diferente, vão descobrindo no meio do jogo, ou o grupo coeso já juntos, né? Com um objetivo em comum. Então, na sessão zero, quando vai fazer essa parte de construção de personagens e já a determinação da história, eu sou bem assim nesse aspecto, né? Liberal, escutar mais o lado de lá do que impor o meu lado. Boa. Vivi, como é que você trabalha a sessão zero? Bem na hora que eu coloquei a bolacha na boca. Tá ok.
Calma, vai se engasgar. Olha, isso tem que botar no contrato social. Enquanto não estiver comendo, não pode falar com ele, para ele Nossa, não se engasgar. é que você não viu o quanto que tem de jogador que faz a palhaçada na hora que o outro tá bebendo durante o RPG, o quanto tem de ficha manchada, né? Mas eu tô tomando café enquanto a gente fala, e aí, pro café não cair puro, eu sempre tenho que comer alguma coisinha para proteger o estômago, né? Então, a sessão zero, gente. Eu sempre escuto, até hoje, né? Escuto desde que a gente começou a conversar disso, desde que começou a aparecer o tema na internet, que foi lá por 2015. Né? Porque agora, realmente, a gente tem facilidade de pegar temas e assuntos, e foi quando começou a surgir sobre sangramento, sobre sessão zero, sobre cuidados em jogo. E até hoje eu escuto muita gente, principalmente jogadores mais velhos, de qualquer sistema, não é só Mundo das Trevas, não é só D&D, até de sistemas novos, que usam como base sistemas indies, fala que não precisa dessa sessão zero, que isso é frescura. Então, quando eu vou para a sessão zero, quando a gente marca ali de se reunir pela primeira vez, muitas vezes o jogador que é experiente, ele já traz a ficha dele, porque afinal a gente já decidiu que jogo quer e qual a temática. Então ele vai trazer a ficha dele pronta. Eu tenho uma preferência, enquanto a gente está combinando, eu já falar para os jogadores pensarem em fazerem as fichas juntos, tanto os novatos quanto os mais velhos, para alinhar mais ainda as coisas. Então, eu começo bem a sessão zero falando sobre as fichas, falando qual papel cada um quer desempenhar ali naquele cenário e lembrando, porque, gente, entre os nossos papos de conversar, o que jogar e a sessão zero, muitas vezes acontece muito tempo, né? Vida adulta, vida de estudo, vida de trabalho, acontece muito. Então, lembrar o que foi conversado antes, para que, inclusive, um jogador apoie o outro. E ali também a galera veja e sinta, porque isso independente se for presencial ou pela internet. Você vai ver que tem jogador que pergunta mais, tem jogador que pergunta menos. Você, narrador, né? O jogador vai sentir se é um narrador que fecha a criação, se é um narrador que deixa tudo muito aberto, muito vago, se é alguém que vai usar a regra da casa, porque o jogador também precisa observar essas coisas. E ali também, então, é uma chance para, na sessão zero, as pessoas pensarem na hora, ali H, primeira hora, se ainda é aquela proposta que conversou. Né? Porque não tem acordo, não tem formulário, não foi feito nada ainda. A gente está conversando de fichas. Então, para a pessoa já ir sentindo ali se aquilo é o que ela quer ou não. Muitas vezes, nessa hora da criação da ficha, e eu falo isso como alguém que já sentiu isso, como alguém que já teve jogador assim, a gente acha que vai dar tudo certo e que aquele desconforto inicial não vai virar um problema mais para frente, né? Então, quando eu vejo que o jogador está assim, ou quando eu sou essa pessoa sentindo, eu realmente, que eu sou falante, já deu para notar, né? Eu vou, assim, pedir até um tempo se eu precisar de mais. E você, jogador, e você, narrador, inclusive, podem pedir tempo na sessão zero. Chegar e fazer assim, gente, a gente estava conversando, eu estava com uma ideia, isso para qualquer um dos lados, né? Pessoa narradora, pessoa jogadora. Eu estava com uma ideia, mas agora que a gente está pondo as ideias aqui no papel, entrando na parte de jogo mesmo, do G, do roleplay, eu estou mudando de ideia. Você não precisa falar isso ali para o grupo inteiro, você pode mandar uma mensagem para você se dar um tempo de respirar. Então, a minha sessão zero nunca é um dia só. Claro, diferente de evento, né? A gente está falando aqui jogos por internet, presencial, com grupo que você conhece já e com grupo que você não conhece. Até porque, gente, muitas questões de abusos, né? Tem números que provam isso, vem de pessoas que você já conhece e já tem contato. Então, às vezes o seu grupo de amigos, ele não é o ideal para você jogar RPG. Então, não se sintam mal de ir para trás de um jogo. E isso é o que eu
eu pretendo e tento fazer, porque obviamente não é tudo maravilha, a sessão zero não vai impedir de problemas futuros, ela só reduz muitos problemas futuros. Que é para o jogador, naquela hora que está montando a ficha, se já chegou alguém com a ficha pronta, esse jogador está ali, se ele está adequando a ficha dele ou não, porque RPG é uma atividade coletiva. Se chega um jogador ou um narrador, porque chega para você e fala, a história é essa e eu não mudo, você vai ter um problema ali na frente. Entendeu? Principalmente quando um grupo que é muito permeável. Então você vai ter que prestar atenção naquela pessoa. Não estou falando para primeiro contato você chutar ela do grupo, colocar ela para um outro grupo. Ou, sei lá, não narrar ali naquele momento. Mas você vê que você tem um ponto de uma pessoa super resistente com jogadores mais permeáveis. Pode virar um caso de uma estrelinha na mesa que comande um grupo inteiro. E os jogadores ficam desconfortáveis. Então, na sessão zero, é a hora de bater o papo. Uma pessoa sentir o outro e tanto você, jogador, quanto você, narrador, você pensar se é aquele grupo que você quer. A ideia daquela ficha, eu sempre garanto para o jogador que ele pode mudar a ficha dele por até todo o início do jogo. Antes eu costumava falar 3 sessões, só que hoje, vida adulta, a gente não consegue marcar a sessão. Então, até aquela primeira história que as pessoas estão jogando, eu, como narradora, eu garanto que isso é permitido. Eu, como jogadora, eu pergunto para o meu narrador se isso vai ser permitido. Por quê? Porque às vezes a ideia que a gente tem na cabeça na hora que a gente está batendo papo, ela encaixa muito bem. Encaixa com todo mundo. Só que na hora que a gente chega para o vamos ver, né? Porque o narrador muda coisas da ideia da história. A gente muda de opinião. Ou eu tenho uma ideia de um personagem, só que eu estou interpretando outra coisa. Então, né, é nisso que eu discordo um pouco do Hélio, que assim, eu não concordo com o narrador que coloca um molde e o jogador tem que fazer a ficha dele no molde. Mas eu concordo no narrador corrimão. Ele é um apoio. Para quê? Para que aquele jogador não tenha uma ideia muito diferente do que concordou primeiro, que é tema do jogo, clima do jogo e proposta do jogo. Se é para ter discussão entre jogadores, você pode deixar ali na sua mesa ter um conflito. Porque é muito fácil a gente mudar de ideia e se sentir incomodado. Então, também na sessão zero, gente, é a hora de você que é responsável e você que é jogador e tem mais consciência, né? Qualquer forma de comunicação é válida. Quando vocês combinam as formas de comunicação, gente, elas precisam ficar abertas para qualquer hora. Claro, não queira que seu narrador, que seu amigo jogador te responda 3 horas da manhã, se não é o horário que ele tem livre. O que eu digo é a hora que o grupo precisa entender que a conversa não tem hora para acontecer. A sessão zero, ela não é única. Ela tem o nome de sessão zero porque ela é a primeira, mas ela acontece várias vezes durante o jogo. Mudanças podem acontecer depois de arcos ou anos de jogo. Então, a sessão zero é a hora de conversar e saber que a qualquer momento necessário, uma sessão zero pode acontecer. Pode ser com todo mundo, pode ser com um jogador só, pode ser só com o narrador, pode ser só com o outro jogador que você tem mais afinidade. Mas ela é de toda hora. Sessão zero é só o nome para dizer que ela precisa ali ser antes de rolar os dados, né? E depois que tá todo mundo, né, gente, eu falando mais que tudo, depois que tá todo mundo nesse clima e se entendendo, gente, não é fácil, né, falando aqui, mas, ó, é desde 2015 batendo nessa tecla e conversando com todo mundo que eu jogo. Pessoal, então, que jogou comigo no Belém, ficou estourando as orelhas, de tanto eu conversar isso. E conversar toda hora. Aí, sim, a gente vai combinar mecânicas e ferramentas para quando acontecer alguma coisa fora do esperado, alguma rotina, alguma questão. Mas a parte da sessão zero, eu acho essencial, onde todo mundo tente ter a maior noção do que vocês estão ali parados, do que vocês separaram dias na sua semana corrido, seja para qualquer papel naquele jogo, seja para qualquer jogo, e porque vocês estão juntos jogando.
Então, e não, gente, jogadores e narradores, pessoas jogadoras, pessoas narradoras, não se sintam agredidos se alguém sair. Se um jogador chegar e falar assim, isso não é legal, eu sinto vou citar o jogador, porque eu sou uma pessoa que mais narra que joga. Se bem que esse ano eu tô mudando isso depois do meio do ano, mas sou uma pessoa que narra. Mas assim, não é você que tá sendo discordado, que está sendo rejeitado. É uma ideia, é uma atividade. Não levem para o pessoal. Entendam que só não é aquele momento para aquela pessoa. Ela, por exemplo, ela pode não ter se sentido segura com uma pessoa que para você é super legal. E uma coisa que a gente aprende na sessão zero é você mais escuta do que fala quando a outra pessoa apresenta questões para você. E, gente, muita coisa na sessão zero não tem que ser perguntada por quê. Se a pessoa na sessão zero chegou e fala, olha, eu gostaria de não ter nenhum personagem evil nessa mesa. Ok, não pergunte o porquê. Porque pode ser uma história muito pessoal daquela pessoa. Sabe? O pessoal da pessoa é foda, mas, tipo, muito pessoal. E ela não quer dividir ali com pessoas que ela conheça ou não. Pode até, talvez, envolver alguém que tá na mesa e ela não quer falar desse assunto. Então, tá todo mundo ok, só que tem 3 jogadores que querem ser evil. Aí é a hora, né, de falar, você não quer jogar um outro jogo, com outro grupo, ou uma outra proposta. Então, batam esse papo e não perguntem o porquê essa pessoa não quer aquela experiência ou aquela ideia. Porque a gente não tem que falar porque a gente não tem que se justificar. E a sessão zero é a hora dos seus jogadores sentirem isso, do seu narrador saber disso, porque muito narrador não está preparado, então você, jogador que tem mais ideia do jogo seguro, vai precisar ensinar um pouquinho, se você tiver humor para isso. E, ninguém tem obrigação de explicar nada para você. A gente aceita. Ok, não é a hora. Volta para a planilha e vê uma pessoa nova para o grupo, ou se a pessoa pedir o tempo dela, falar, olha, eu vou pensar um pouco disso, se ela falar. E também não tentar convencer. Ah, mas ter Ivo é muito legal. Gente, não. A pessoa falou que ela não quer. Ela não é uma criança que você tem que convencer a fazer algo. Entendeu? Ela não quer e ela tem os motivos dela. Acabou, isso não é problema seu. Isso não é problema de ninguém, porque vocês discutiram antes do jogo começar. Então, se ela pedir tempo, a gente aceita o tempo, encerra aquela sessão zero e reúne de novo. Sabe? Hoje a gente conversa por texto, por mensagem de voz, a gente conversa por vídeo. Então, deem tempo para o grupo conversar. Não saiam correndo. Por mais que quando a gente fala igual, vai ter uma mesa de Warhammer 40k e apareça jogador do lixo para poder jogar, porque a gente nunca consegue uma mesa. Gente, dê tempo para as pessoas respirarem e amadurecerem as ideias. Sabe? Então, a sessão zero é a hora de a gente se observar e sentir mesmo. Permitam-se sentir como é que tá aquilo. E permitam-se tempo para sentir como é aquele jogo. Como é aquela pessoa que você está falando pela primeira vez. Né? Ou pela segunda, terceira, você conheceu pela internet. E eu falei demais. Tu já tava, inclusive... Fala, Hélio, pode falar. Não, é que eu não entendi que ela falou que não concordou comigo de questão de ter moldes, mas eu também não gosto de jogador molde. Não, é que, tipo, de deixar todo mundo livre, sabe? Cria o que quiser tá. e o narrador se obriga. O molde eu pensei que tu tava falando, tipo, fechar ele. Não que você feche. É que o narrador pode, sim, apoiar, porque às vezes sai realmente. Cada um chega com uma ideia. É muito maravilhoso um jogo diferente, mas pode ser cansativo para alguns dos seus jogadores. Então, pelo menos um suporte, um corrimão, para, sabe? Porque às vezes o grupo tá certinho e alguém vai lá na ponta. Não, o que eu faço, obviamente, tem um tema, que como a gente falou anteriormente, antes da criação do personagem, vai ter o tema da história e tudo mais. Dentro dessas histórias, eu deixo os meus jogadores livres, né? Escolher. Não vai aparecer um robô, um Transformer numa fantasia medieval, não tem como. Né? Já está conversado. Mas, assim, dentro do escopo da sessão, né? Da campanha, da história, do que a gente vai jogar, eu gosto de deixar livre. Mas isso é uma particularidade minha, né? Porque eu gosto de também me desafiar na questão do improviso, né? Tá ali, ver o que tem dos jogadores, eles se sentirem bem. Eu até brinco com eles assim, que alguns falam assim, mas vamos lá, quem vai ser o suporte, quem vai ser o tanque, quem vai ser
o dano, não sei o que, eu falo, não, façam o que vocês querem. Mas aí se todo mundo quiser ser clérigo, aí eu faço uma campanha para clérigos. Vamos lá, é o meu desafio. Então eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu gosto de deixar o grupo decidir, né, o que eles querem fazer, dentro do que deles conversando, né? Obviamente fazendo os personagens deles juntos, escolhendo se vai ter evil ou não. Como você falou, concordo muito bem que ele não. Quando um jogador fala assim, pô, eu não quero que seja evil, cara. Aí o cara, mas por quê? Eu falo, não, mano, ele só não quer, deixa ele. Ele não quer. Tu vai jogar de evil? Pô, eu quero jogar de evil. Tá, então não quero que vocês conversem, conflitem entre o motivo do qual ter ou não ter, ou convença o outro que tem que aceitar. Eu quero que vocês tentem entrar num consenso. Vocês vão aceitar que tenham evil ou não? Vão aceitar, por exemplo, se for o contrário, né? Que tenha um heróico num grupo de evil ou não? Porque dá para ter. Agora, se não querem, aí vão ter que ter todo mundo evil ou todo mundo heróico. Aí vocês conversam. Senão a gente faz, eu também concordo. Bota no outro grupo, ou procura ajustar ali para a pessoa que está deslocada, né, para entrar em outro grupo e outra pessoa encaixar ali. Isso também, eu concordei também com uma coisa que você falou, que a sessão zero pode dar um passo atrás. E eu já fiz isso. Eu já fiz isso, porque eu sou um mestre que eu quase não jogo. Eu acho que eu joguei só poucas vezes, assim, desde 2000 e... Acho que a última vez que eu joguei mesmo uma campanha foi 2007? Há muito tempo. Aí só fui jogando, agora só tô narrando desde então. Aí, o que acontece? Uma vez, e eu me botei a não narrar certos temas. E aí a gente conversando, né, jogando, o grupo de jogadores, não vou citar nomes, eu vou só falar por alto, porque foi mais pesado que isso que eu vou falar. Um falou, vou ser uma mulher, a outra, eu vou ser filha dessa mulher, e o outro falou, eu sou o cara que fez o filho dessa mulher. Só que no sentido de isto. Meu Deus do céu. Aí eu falei, olha, eu não narro isso, eu não vou aceitar. Não, mas ele já fez as fichas, eu falei, então procure outro mestre. E eu saí. Quando eles vieram com temáticas que eu não me proponho a narrar, eu só voltei ali na construção do personagem. Falei, não vou narrar. E eu não narrei, entendeu? Procurem outra pessoa para narrar. O narrador falou isso. Normalmente é o jogador que fala, não quero, mas não, ali eu não. E isso é importante, porque, gente, você, narrador, tem o direito de negar, narrar histórias, você tem o direito de limitar coisas porque você é uma pessoa que está ali para se divertir também. E mesmo narrador pago, gente. Mesmo narrador pago, não achem que é porque você paga, o narrador tem que acertar tudo. Porque qualquer coisa que a gente faz hoje em dia tem termos de condição e serviço. Então, quando você chegar com a proposta, mesmo o seu narrador pago, que a gente acha que pagando você pode tudo e o cliente tem sempre razão, não tem. Então, converse sim com o seu narrador pago sobre os temas que ele topa narrar ou não. Porque gente, bata um pé quem é a pessoa narradora. Vocês têm direito e próprio cuidado mental de não aceitar narrar coisas. Posso fazer uma intervenção? Sim. Porque vocês já Claro. estão pisando no assunto seguinte. Para variar, né, Rafa? Só para fechar a questão da sessão zero, vou reforçar algo que a Vivi comentou. A sessão zero ela não precisa ocorrer só uma vez no início antes de jogar. É recomendável que ela ocorra de tempos em tempos e ela combina melhor em pontos, em marcos da sua narrativa que estabelecem inícios e fins de arcos de história. E aí, quando ocorrem esses marcos, chama todo mundo para conversar e nessa conversa verificar se está todo mundo na mesma página ou não. Então fica essa recomendação para vocês. Agora, a gente vai para aquilo que já estávamos pisando no assunto, que é a ficha de consentimento. Isso tem a ver, vou até aqui abrir uma página, com um livro lançado já há algum tempo pelo pessoal da Montecook Games. O livro é Consent in Game, que é mais ou menos traduzindo consentimento no jogo. É um livro curtinho, vocês podem baixar gratuitamente, tá vendo aqui $0 ou €0, seja lá o que for, R$0, bastando só se cadastrar na página deles, e você baixa ele
todinho. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu peguei também uma versão para mim. Vou mostrar aqui por alto o que vocês podem olhar nesse arquivo. Deixa eu abrir aqui, compartilhando aqui com vocês. Tá aqui, essa aí é a capa dele. E vem toda uma discussão sobre como criar espaços seguros e confortáveis para as pessoas que forem jogar um RPG com as várias outras pessoas que fizeram um contrato social, que fizeram um acordo de características históricas de personagens, e aí eles vão conversar com que basicamente o livro menciona de véus e limites. Algumas outras pessoas aqui no Brasil preferem traduzir como linhas, mas a ideia é você não passar aquele ponto. Usar a linha. Exatamente. Ou limite, que a gente usa muito aqui também, limite, não ultrapassar o limite, determinados assuntos e temas. E para isso, aí eu recomendo vocês depois darem uma lida, uma conferida nos conteúdos, e para isso, no final, veio o questionário que a gente comenta, que é o questionário de consentimento de RPG. Tem vários assuntos aqui que você pode marcar com verde, de tudo ok, pode seguir, com amarelo, que já é um sinal amarelo, que você tem que olhar com bastante calma quando for entrar nesse assunto, que é onde a gente geralmente coloca o tal do véu. Você apenas diz que aconteceu, mas não vai detalhá-lo. E tem o vermelho, que é o limite. Disso aqui não passa, não é mencionado e muito menos descrito numa mesa. E aí é recomendado todo mundo preencher essa ficha. E a partir dela, estabelecer o piso que não deve ser passado, tanto para o véu quanto para os limites. É recomendado fortemente que vocês adotem isso nas suas mesas, mesmo naquelas em que tem pessoas já de longevas datas de amizade. Façam. Muito do que eu li nesse livro fala que muitas das vezes a gente não se toca de coisas que são delicadas para as pessoas amigas à nossa volta. E um momento desse é bom da gente saber, tomar conhecimento e ter a empatia de poder nos adequar e adequar o jogo para que ela também se divirta com a gente. E aí eu me viro para as minhas pessoas convidadas e pergunto: como vocês têm trabalhado com esta questão? O Hélio já até comentou para a gente que já teve que fazer isso, já teve essa experiência. Eu uso. Opa, então, relate aqui para a gente como tem sido a experiência de adotar a ficha de conhecimento em suas narrativas. Essa eu adotei. Eu posso até contar a história, é um pouco engraçada, mas assim, engraçada no sentido trágico da coisa. Porque o que aconteceu? Antes eu não tinha adotado essa ficha, né? Para marcarem, anotarem, tudo mais, fazerem descritivo, né? E ter esse documento na minha mão. Antes eu fazia na sessão 0, ainda na sessão 0 eu fazia perguntas. Olha, eu gosto de narrar assim, eu faço isso, você gosta disso? O que você não gosta? Eu só perguntava. E a pessoa ia falando e eu ia marcando. E aí teve alguns momentos que aconteceu de eu ter falhado em perguntar e tudo mais, ou a pessoa esqueceu de falar e ter o desconforto. Então eu comecei a adotar essa ficha. E a ficha ajudou 90%. Eu vou botar 99%. Porque ainda tive um problema, e um problema sério, que foi parar no Facebook, quase rolou processo, porque era uma mesa paga que eu estava narrando, era jogadores que estavam pagando para mim para narrar, eu passei essa ficha para eles, uma jogadora, não vou citar nomes, obviamente, ela fez a ficha e ela marcou tudo verde. Os outros marcaram algumas coisas e tudo mais, estava narrando. E eu narrei uma cena era um vilão, obviamente, né? Que estava tentando pegar a atenção dos jogadores. Os jogadores estavam discutindo se matava ou não um grupo de coelhos para comerem. E aí o vilão apareceu e eles não deram bola pro vilão. O vilão pegou os coelhos e matou os coelhos na frente deles. Quando eu narrei, obviamente eu narrei um pouco mais detalhado, porque nenhum tinha marcado ali que tinha problema com o mau-estar animal, tá todo mundo verde. Uma das jogadoras simplesmente saiu da sessão, sem falar nada. E aí eu, obviamente, fui perguntar para ela, né, o que aconteceu. Ela disse que eu tem a palavra que ela tinha dito, eu quero tentar lembrar. Que eu era maltratador, não.
Torturador de animais, lembrei a palavra. Torturador de animais. Ela me imputou isso. Aí eu falei, como é? Não, porque você narrou com muito detalhes e passa uma pessoa que não gosta de animais. Eu falei, meus detalhes foi porque eu sou veterinário e biólogo. E aí eu tenho um conhecimento um pouco maior. Mas a sua ficha, eu tô até revendo aqui de novo, você marcou como verde. Maldade com animal, crueldade com animal. Não, eu não li. Aí eu falei, mas aí fica complicado, porque eu narro dentro sempre do escopo do que está sendo permitido ali ou não. E se você não leu e marca como consentimento que eu posso, e se tiver alguma situação que vá, um vilão, como eu falei, é um vilão, querendo chamar a atenção de vocês para trazer a raiva de vocês para ele vai fazer uma crueldade. A crueldade que estava à mão dele era matar os coelhos que você estava querendo defender. Mas você me coloca ali como permitido, como é que eu vou adivinhar que você não gosta desse tema? Ela disse, eu não li isso daí, eu só marquei tudo verde, e por isso eu falei, tudo bem, então, me desculpa. Eu até falei assim, me desculpa, peço perdão, não vai acontecer novamente. Eu peço que você refaça a sua ficha, veja novamente e marque corretamente, para eu entender um pouco de você. Aí ela, não quero mais fazer parte da mesa. E ela foi falar mal de mim, me chamou até de homofóbico, não sei porquê, lá no Facebook. Dizendo que me atacando mesmo. Então, eu acho que esse papel, né, que às vezes as pessoas, quando eu coloco também, falam, isso é frescura, bota tudo. Ninguém vai frescar nada, não. Não, esse papel é muito importante. Para você conhecer o outro lado, o jogador, e também o Messi, no papel dele de mestre, narrador, tem que saber os limites dele. Eu também marco as minhas coisas lá e passo para meus jogadores. Para eles saberem o que eu não vou narrar. Coisas que eu não. Abjeto para mim, eu não vou narrar. Que ali tem sobre, eu acho que, se for a mesma que eu uso, ali tem sobre estupro. E aí eu não narro, eu boto lá, marco vermelho, não narro isso. Então eles recebem a minha ficha também, para eles saberem o que eu vou narrar, o que eu não vou narrar. E eu acho muito importante essa ficha, e até mesmo como é colocada pelo livro que eu já li, sobre toda a segurança e o autoconhecimento dos jogadores. Tanto o jogador quanto o mestre, eu falo, porque o mestre acaba sendo um jogador também. Então, se anular, se uma mesa for colocada essa ficha aí, que eu acho que todas deveriam colocar, mas se a ficha for colocada numa mesa e alguém se anular de fazer, pode causar um problema, um conflito para o grupo todo, como causou para mim. E a pessoa até viu a ficha, marcou tudo positivo e foi. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso, às vezes até como humanos, que ali tem temas que talvez seja positivo para você, mas negativo para outra pessoa. E isso se chama respeito. Então, o Messi, quando ele tem esse conhecimento e ele passa a linha, como a gente estava falando aqui, né, Hagabashi, de passar a linha, é uma quebra de respeito. Então, acho que respeitar os limites de todo mundo torna-se um jogo mais agradável, mais divertido. Você não fica limitado. Alguns jogadores já falaram para mim, mas você vai limitar a tua narração. Não vai. Não vai, porque tem outros meios. Ali tem aranhas. Eu posso tirar a aranha, botar escaravelho, sei lá, mudar. Não preciso tirar aquela situação, mas eu mudo. Ou eu não narro, eu falo insetos aleatórios, não falo que são aranhas de fato. Então a gente começa a ter um respeito e fazer o jogo divertido para a pessoa sem atacá-la, né? Psicologicamente mesmo. Eu acho importante, tanto quanto um lado quanto o outro, respeitar essa ficha e usá-la nas mesas. Vivi, suas contribuições. Né? Tipo, né, o questionário de consentimento, né? Ele é uma ferramenta, entre muitas, para jogo seguro. É assim, né? Usando como base, tem bastante material na internet sobre consentimento em jogo, mas usando como base o livro que o Haga mostrou, porque ele foi o primeiro livro mais estruturado sobre consentimento. E o consentimento, ele é assim, não é uma coisa escrita em pedra, né? E isso assim, eu
até com as questões das aulas que a gente dá com a matilha, das experiências de ouvir pessoas de lugares diferentes. O material de consentimento, o questionário, ele não pode ser só entregue para o jogador e esperado que ele responda. Porque consentir, ela vem da ideia de você permitir e conversar. Então, não é porque uma pessoa permitiu uma coisa, sim, a gente vai se guiar pelo material, porque é uma das formas da gente ter esse consentimento. E agora o formulário, como o Hélio falou, é uma mão na roda, porque está tudo ali, né? E você pode mudar os tópicos e adicionar cada vez mais coisa. Mas o que acontece? Esse consentimento, primeiro, ele precisa ser conversado. O manual, quando a gente entrega para um jogador, ele precisa ser apresentado, principalmente para explicar para o jogador o que é consentir, porque muitas vezes o jogador ele faz assim, ok, eu tô a fim de colocar tudo isso no jogo, e ele realmente ele dá ok em tudo, ele dá uns amarelos ali, porque ele tá bem naquele dia, né? E ele vai achar que do tipo, eu vou consentir porque o narrador vai colocar, e isso não vai me envolver. Isso não vai chegar perto do meu personagem. Então, tudo bem, pode acontecer com outro, sabe? Então, na hora do consentimento, eu aconselho todo mundo que usa essa ferramenta, até porque o texto do livro, ele não traz só o manual, ele usa o questionário, ele traz o Sim. texto de como aplicar, o que levar para o jogador e o que fazer quando dá errado esse formulário. Porque, gente, traumas e gatilhos, eles trazem reações que a gente nem imagina que elas podem trazer, né? Então, e outra, o manual de consentimento, ele não é a prova de fogo. Ele vai ter falhas, porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos, cada um com a sua história, cada um com o seu problema. Como eu disse, ele reduz as chances, mas ele não impede, porque a gente tem oscilação de humor, a gente tem a vida que aconteceu depois do manual. Então, né, tipo, mano, é horrível quando a pessoa não coloca alguma coisa. Já passei por essa situação. O jogador saiu da sessão também, porque ele ficou incomodado e eu nem sonhava com O aquilo, que aconteceu? né? E foi um negócio assim que eu fiquei em desespero na hora. A gente acabou, né? O grupo inteiro se conhecia. Foi muito do tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente parou a sessão no dia porque foi um choque para todo mundo. Depois, a gente continua jogando até hoje, mas foi uma questão assim de tabu na hora que aconteceu. Porque foi, tipo, quebrou o negócio. Foi do tipo, nosso jogo de 10 anos deu treta. Tipo, tum. Né? Imagina quando acontece com uma pessoa assim que você não conhece, né? O que pode acontecer. Então, o manual, quando a gente entrega, né, manual, eu vou falar manual porque eu tô pirosca do manual aberto aqui, do formulário, né? Tô com 18 mil janelas, gente. Vocês me vêm olhando para o lado porque eu tenho uma tela enorme para eu poder enxergar aqui do lado, né? O consentimento do jogo e o manual ali, o manual não, o questionário, Viviane, questionário. Vai ser difícil, gente. Se eu falar manual, vocês entendem questionário. Sim. Quando você entrega para o seu jogador, a primeira vez a pessoa pode não ter dúvida ou ela pode ter vergonha das dúvidas dela. Então, passivamente, se você é o jogador com mais experiência, se vocês são jogadores com mais experiência em questão de conversa de jogo seguro, ou se você é um narrador que está ali, porque narrador não tem problema de você não ter experiência com isso, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E tempo que é tão escasso para a gente se preparar. Então, a gente vai aprendendo, sempre aprenda com seus jogadores. Conversem, principalmente, dúvidas, não aprofundem nos temas, que afinal pode ser um assunto que é vermelho, né? Que é proibido, que a pessoa não quer conversar. Mas na hora que a gente entrega um formulário, eu acho, porque assim, eu vejo o quanto isso é essencial. O jogador ter ideia que aquele assunto pode aparecer em qualquer etapa do jogo, com ele, com um amigo, como uma cena de fundo. Porque eu tive um problema com uma cena de fundo também, né? Era, tipo, eu não sabia de uma fobia da pessoa, porque a pessoa imaginou que nunca apareceria na história, e eu
né, com todo o azar do universo, coloquei a fobia dela na história. E para qualquer pessoa pode ser idiota a fobia que ela tinha. Né? Era uma fobia muito específica. E assim, gente, nenhuma fobia é idiota. Você, jogador, você, narrador, coloque a fobia no questionário. Quando você preencher o questionário, coloque. Não interessa se você acha que as pessoas vão rir. Porque quando o jogo tem um questionário de consentimento e a gente passa esse questionário para os jogadores e a gente vai jogar com ele, o essencial é manter para a galera que vai receber o anonimato. A única pessoa que sabe o que cada um respondeu é quem está ali Posso fazer uma recolhendo. intervenção, Vivi? Pode Posso? falar? Inclusive, gente, nem a pessoa narradora precisa saber quem é. Por isso que Exato. recomenda-se um formulário sem identificação da pessoa, para que as respostas fiquem não nominais e assim tão somente pegar a resposta para avaliação coletiva. Tem essa observação também, Vivi. Pode continuar. Queria Ah, fazer uma observação também que ela falou, espero que não atrapalhe. É que você disse do não nominal, não saber quem foi. Eu tive uma situação com uma jogadora minha que é mergulhadora e ela botou lá que ela tem fobia de morrer congelada. E eu estava narrando Icewind Dale para eles. Olha que maravilha. Oh, caramba. E eu, eles eu acho que ela não morreram. deveria nem jogar essa aventura. Não, ela tava com os amigos, queria jogar. E aí, numa situação, no mar do gelo móvel, eles caíram na água. Todos morreram. Só que eu falei assim, só narrei assim, morreram. E aí o pessoal da mesa ficou insistindo, como? Como a gente morreu? Eu falei, morreram. E aí eu não quis Entrar nos detalhado detalhes. como foi, por causa que eu sabia que essa jogada tinha colocado isso. Uhum. E aí eu não narrei, ele não eu falei, morreram, só morreram, vamos fazer outra ficha, se quiserem mudar de campanha, a gente muda. Não narrei, eles forçaram, porque depois perceberam que eu não ia dizer como. Ela, eu acho que percebeu, ficou ali um pouco na encolha, mas ela ficou bem, porque eu não narrei, não descrevi a morte para ela. Entendeu? Do que os jogadores ali tinham morrido congelados, né, no frio da água. Uhum. E Vivi, aí, desculpa ter é te muito cortado. importante. Imagina, Então gente, também. imagina. Não, imagina. Eu vou anotando onde eu paro, porque o TDA faz eu perder o foco. Então, ou eu tô com papel, vocês já estão acostumados com os caderninhos, o Raga, ou eu tô com alguma coisa aberta para ir anotando, né? Aqui é o meu. Eu E também. porque não, gente, foca a gente vai aprendendo ferramenta para sobreviver, né? E tipo, essa questão, né, do consentimento e do formulário. A esse formulário, quando a gente entrega, novamente, a gente precisa segurar, e a pessoa que está recolhendo, entregando, quem está responsável por isso? Pode ser um jogador que tenha mais experiência, pode ser você, narrador. Né? Sejam abertos no grupo, inclusive para conversar sobre isso. O que você faz? Fala assim, putz, mas o formulário, ele vem sem identificação. Eu narro 16 meses. Toda vez que você fizer um formulário, porque, inclusive até se o Raga quiser, a gente tem arquivos digitais do Google Forms e a gente deixa os links. Inclusive, agradecer muito a Ivy Castro, né, a Evelyn Castro, que foi a pessoa que traduziu esse questionário para o português BR e teve o cuidado de fazer uma versão adaptada para pessoas com daltonismo, né? Com cores acessíveis ainda na questão de semáforo. E para a Akira, o arroba é Pocket Akira. A Akira Linda passou para o Google Doc, para o Google Forms esse formulário, então tá prontinho, inclusive com sites, né? Citando sites para você buscar os materiais. Então, se o Raga quiser, eu passo esses links para ele, senão eu coloco no o Raga vai querer, né? Eu não precisa nem falar de colocar no comentário. E aí vocês fazem a cópia de vocês, então, mestres mais digitais, vocês têm ali, e o que tem? Ele vai vir sem nome, para o próprio narrador não saber. Só que às vezes algum jogador quer conversar sobre aquele tema porque ele não conseguiu colocar o limite dele. Tipo, um véu, um leve ou uma linha proibitória não é o limite que ele tem. Então, você coloca uma pergunta, né? E coloca,
você quer conversar sobre alguma das questões acima? Aí, se sim, se identifique que o narrador entrará em contato, que a pessoa responsável entrará em contato. Por quê? Porque se o seu jogador, sua pessoa jogadora quer conversar sobre aquilo e ver como enquadrar um tema que às vezes é essencial para o jogo, por exemplo, jogadores, no caso, que é experiência, e narradores aracnofóbicos que narram lobisomem e que tem aranha no cenário, né? A forma do vilão é uma aranha. Então, como é que você vai fazer? Então, essa pessoa jogadora, ela pode querer conversar com você e ela mesmo dá a ideia para você. Às vezes a gente não precisa quebrar a cabeça para resolver o problema, porque a pessoa, e não é problema, desculpa, gente, a dificuldade, porque não é problema por limite em jogo. Nada é problema por limite em jogo, mesmo. O importante é a gente estar seguro. A dificuldade ali, a pessoa, ela sabe, porque afinal é ela que vive com aquilo, ela que sente. Então, você deixa, quando você dá o questionário de consentimento, é essencial deixar um canal de resposta. Então, a pessoa que quiser se identificar, ela coloca a forma de contato que vocês combinaram, pode ser por internet, pode ser falando pessoalmente, WhatsApp, mensagem, áudio, que for melhor para ela, e você bater esse papo depois, né? E o formulário de consentimento, em evento, fica um pouco mais complicado de dar muito tempo, né? Mas você dê tempo para os jogadores responderem também. Sabe aquela coisa? Tá em evento, gente, você deu o papelzinho ali para a galera, que tem que ser papel no evento, né? Ou se você tiver, não sei, se o lugar tem conexão boa, que a gente já não conta com isso aqui em São Paulo, né? Prefeitura. Se o lugar tem conexão boa, você pode mandar links para os jogadores e fazer tudo no seu celular. Como a gente não conta com sinal de internet aqui, a gente literalmente leva os papeizinhos. Você pega, embaralha ali e, para não entregar o de todo mundo para todo mundo ver, a gente precisa fazer um resumo. E no formulário de consentimento, o que é esse resumo, esse acumulado do que pode e o que não pode? E é essencial a gente deixar público o que pode e o que não pode. Mesmo que a pessoa mude de ideia, depois a gente refaz o formulário e deixa. O que a gente faz? Né? A pessoa que está responsável em receber, ela vai usar como limite, como padrão, a menor tolerância. Então, se tem uma pessoa que pôs vermelho, esse tema não vai aparecer e ponto. Então, todos os temas você bate o olho ali e escreve ali na sua anotação, pega, anota no celular, tablet, a ferramenta que você está usando. Tipo, o que está em vermelho? Tá, isso aqui, problema cultural, as situações atuais, onda de calor. Beleza. Pessoal, nosso jogo não vai envolver isso. O que está em verde? Você olha tudo que. Aliás, o que está em amarelo? Gente, eu sou daltônica, para mim falar o nome das cores é muito difícil. Você é daltônica? É raro, hein? Mulher daltônicas são raras. É muito raro. E aí, o que está em amarelo? A gente põe lá, em amarelo. Não precisa nem falar para os jogadores que está em amarelo. A gente só fala, vai narrar sem detalhes. Isso, isso, isso e isso. E coloca os outros temas, porque os questionários são formatáveis para o jogo que você está narrando, o sistema que você está narrando. E só apenas o que tiver verde, que não tiver nenhum amarelo, que não tiver nenhum vermelho naquela tabela, ou se você está usando a versão, né, color friendly ali, para quem tem problema de identificar cor, o que vai estar azul, porque é azul, laranja e vermelho, a versão para quem não, né, o daltônico amigável. O que está tudo azul ali, você pega e coloca, isso daqui é o que pode acontecer no nosso jogo. Beleza, tá ok. Se alguém quiser mudar, você dá papelzinho, dá coisa para a galera se virar, deixa a pessoa voltar e responder de novo o questionário dela, para que ela possa te responder e depois te devolver. Presencial é mais difícil de manter, mas o que você pode fazer é simplesmente dar de novo papel para todo mundo, sai alguns minutos da mesa e depois pede para a galera embaralhar no meio da mesa e aí você vai pegar um papel respondido e outros em branco. Então, você é aquela que mudou.
É um jeito de rebolar ali no presencial para não expor ninguém. Eu acho legal que você falou uma coisa, até juntando com a sessão zero, que pode ser que volte esse tema, né, Uhum. à tona de novo, e volta a sessão zero de novo com isso, encaixando isso. Vamos conversar de novo, já aconteceu. Só que até para a Viviane passou a mesma coisa, eu passei a mesma coisa de o jogador não botar ali ou simplesmente ignorar a existência disso e não querer informar e a gente acabar caindo nessa armadilha, né, de fazer aquilo e afetar aquela pessoa. Eu acho que também vai da maturidade, né? Se ocorrer, a pessoa, vamos conversar? Eu queria refazer isso daí, Eu né? discordo, porque não é uma questão de maturidade. Não, assim, no sentido de o que eu acho que que. uma maturidade é que infelizmente, eu já ouvi isso. Uhum. Inclusive num evento, né? E foi falado isso de um jogador que ele teve um problema de limites na mesa. Então, assim, gente, não querer falar de um assunto, não querer ver em um jogo, não é questão de ser imaturo ou maduro ou não. Não, O não é esse sentido. termo é só para não deixar esse termo, porque eu já ouvi muitas vezes. Uhum. E, infelizmente, foram pessoas narradoras que falaram que o jogador era imaturo. E, gente, não é imaturidade. Muitas vezes a gente passa batido, porque você evita tanto esse tema na vida, ou você aprendeu a reduzir tanto o seu problema com aquele tema, porque o mundo não entende, e que você não pensa que ele pode te atrapalhar. Não é a questão na maturidade do Não usa esse problema. termo mesmo. Não é a maturidade de ter ou não ter o problema. Não foi isso que eu comentei. Eu comentei de ter a maturidade de conversar se ocorrer o problema. No sentido assim, a pessoa Não é não maturidade. Conversar sobre um problema não é, é maturidade. a pessoa não colocar lá, não marcou, né? Escreveu lá e ela não quis marcar. Ela não escreveu. E aí você narrou aquilo, você não é culpado. E a pessoa tem que ter o consentimento de que entender que você não é o culpado, porque ela não descreveu naquele mínimo ali que não tinha problema, que tinha problema, desculpa. Então eu acho que reafirmo que a maturidade está em entender o lado do mestre que narrou sem ter o consentimento e conversar com ele, olha, desculpa. Eita, travou pra Eita, ele? congelou. Travou Acho que ele. Voltou. voltou. Eu tenho a maturidade de falar assim, olha, eu entendo que você não sabia que eu tinha esse problema, porque eu não marquei, ou esqueci, eu fui inadequado ali. Eu queria que não falasse mais. Eu acho que a maturidade que eu falo é o diálogo, porque às vezes a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa e ela tem um problema real que não é imaturo. É um problema que ela teve, alguma coisa aconteceu na vida dela. Isso não é imaturo, é maturidade ou imaturidade ela ter esse problema ou não. Não é isso. A maturidade eu estou falando na questão do diálogo, caso ocorra uma falha, e não uma falha de comunicação. De você, o jogador ou o mestre, não colocar aquele tema marcado e depois cobrar do narrador como se ele tivesse que saber que aquele tema não poderia ser dito. Que aconteceu comigo, aconteceu com a Viviane, e que o jogador simplesmente só vira as costas e vai embora e não quer mais saber de nada, não quer, no meu caso, ainda fui atacado no Facebook publicamente por uma coisa que eu nem sabia que tinha acontecido, que eu nem sabia que a pessoa tinha. E ela não quis ter o diálogo. Aí eu acho que isso é uma falta de maturidade. Não chega nem a ser imaturidade, mas uma falta de maturidade de entender o outro lado, ter o diálogo com o outro lado. Falar assim, poxa, eu não coloquei lá. Ele falou porque ele não sabia. Eu vou conversar com ele. Olha, desculpa, eu não coloquei, não faça mais. Tudo bem, beleza. Aí os dois lados vai ser maturo, porque vai ter maturidade. Porque o lado que fez a narração inadequada, né, sem saber, vai entender agora, não vai pedir desculpa. No meu caso, eu pedi desculpa, a pessoa falou, não, desculpa, não sabia. E o outro lá, não, tudo bem, tá tudo certo, você não sabia e continua o jogo. Né? Todo mundo amigo, todo mundo feliz. Porque acontece, às vezes, como a Viviane falou, às vezes as pessoas estão num bom dia ou num mau dia e não quer nem ver, olha aquela formulário cheio de palavras assim, não, e entrega, sabe? Porque está no mau dia e acaba acontecendo problema. Então, nesse ponto, o diálogo que eu estou falando, ter o diálogo é a maturidade. Sempre a maturidade está no diálogo, de todos os aspectos. Porque se não houver diálogo, só ter apontar de dedo, aí eu já vira uma feira, uma bagunça completa, né? Conflito para todo quanto é lado. Então, eu acho que quando eu falo de maturidade, é no diálogo.
não no problema em si, tipo, ter ou não ter essa fobia ou essa questão. Isso aí é de cada um. Não tem imaturidade nisso. É no diálogo. É sempre a maturidade é no diálogo. Eu entendo seu ponto. Então, assim, que eu, né, tipo, humildemente te oriento é para não usar Uhum. o termo maturidade. Entendi. Usar disposição. Ah, entendi. Tudo Porque é bem. uma disposição a continuar uma discussão. E assim, gente, é, mesmo assim, você não precisa ter essa disposição. Claro, você não pode chegar a extremos de acusações falsas, porque Foi isso o meu daí já caso. entra em outra questão, a gente entra em questões legais, né? E aí, particularidades do que aconteceu com você. Uhum. Mas uma coisa que a gente evita, inclusive de que isso aconteça, e também está no material, que é unido ao formulário de consentimento, são as cartas X Uhum. ou palavras de segurança, gestos de segurança, porque o que que acontece? Quando você, porque o manual de novo, o O formulário. questionário de consentimento, ele não é uma ferramenta única, ele precisa das cartas, gestos e palavras de apoio. O grupo precisa, novamente, na sessão zero, vocês vão decidir a melhor forma. Por exemplo, eu sou uma narradora de baixa visão. Se eu fizer um gesto de consentimento, gente, o jogador vai ter que estar ali tocando maraca para poder notar que ele está fazendo isso. Então, eu prefiro usar as cartas, porque se ele levanta a carta, se ele coloca a carta na mesa, é um negócio que não tem nada a ver com o jogo, não tem nada a ver com o mapa. Eu fiz um negócio que eu enxergue, né, com um xizão ali, e dei para cada jogador. Inclusive, tem os jogadores com dificuldade de visão que até agradeceram, porque o negócio é escala Gigante. alfabético, né? Porque aí o que acontece? Você não aprofunda a cena. Se a pessoa levantar, ela levantou, ela tem liberdade de sair a qualquer momento, porque isso já foi acordado. Ela Uhum. sai tanto da sala, quanto do jogo, do áudio ou do ambiente, se você tiver fisicamente. Então, se quando a gente coloca, né? Quando chegou o manual de consentimento, o manual, quando chegou o manual, para ficar fácil, a gente pegou só o questionário. Agora eu estou falando do manual. A gente pegou só o questionário, porque é um material que veio em inglês. E traduzir livros, a gente sabe que é todo um problema de direitos e permissões legais que a gente precisa ter. E foi se usando esse questionário de consentimento, muitas vezes sem a informação, porque, gente, inglês não é o idioma que todo mundo fala, né? Deixa o material inacessível e difícil de lidar. Então, ter o questionário já era uma ferramenta muito maravilhosa para a gente ter, né? Mas o acompanhamento desse questionário, ele acabou não sendo traduzido junto imediatamente. Ele foi traduzido depois por pessoas em textos parciais como uma nova ferramenta de Sim. segurança. Vivi, Mas pode falar, pode posso falar. fazer uma intervenção só informativa para quem estiver nos assistindo? O que a Vivi está falando, gente, são algumas ferramentas de controle de sensibilidade do jogo que pode ser usado durante o jogo. Um deles que ela citou, que são as cartas verde, amarelo e vermelho, que só visual a pessoa está se comunicando com a pessoa narradora, indicando quando está ok, quando está necessidade de véu e quando está necessidade de limite, que é as cartas coloridas. Tem outros mecanismos, mas o que ela está querendo dizer é que dentro do manual, aí falando do manual, Foi o manual, né? além da ficha, tem outras recomendações de mecanismos, tal como essa do verde, vermelho e amarelo, para serem usados para garantir o conforto na mesa, para não ficar tão só limitado na ficha de conhecimento e levar Isso. um arco inteiro para você sentar de novo e conversar sobre sensibilidade. Desculpa, Vivi, Exato. por ter cortado. Não, imagina, por favor, até porque, né, eu acabo alongando muito a ideia. E porque uma das coisas, né, do questionário é também a segurança da pessoa poder sair para evitar porque esses desentendimentos acontecem. Gente, uma vez também a jogadora não colocou, né, foi uma jogadora minha, ela não colocou o tema. A gente rolou, e foram anos de jogo, rolando um assunto no jogo. Só que um dia ela chegou no limite dela e ela saiu correndo da sessão. Ela saiu, inclusive, da casa onde a gente jogava. Então, isso poderia ter sido evitado
com uma carta onde ela levantasse, com uma palavra, tipo, por exemplo, eu tenho baixa visão, uma hora a carta não vai adiantar para mim. E a hora que você coloca, tipo, pega uma palavra que dificilmente vai aparecer naquele jogo, tipo, sei lá, jabuticaba. Tipo, qual a chance de você falar num D&D, num lobisomem jabuticaba? Né, sabe? Tipo, uma palavra ali fácil, tipo, ou alguém chega e fala, se o seu jogador perceber que tem alguma coisa que alguém não está se sentindo, que não precisa quem está na cena, pode ser outro personagem. O jogador, ele fala, passa uma borracha. E aí a pessoa, porque às vezes a gente tem medo de cortar a cena e... Estragar o jogo. E travar o jogo ou ser zoado pelos jogadores, porque a gente sabe que isso acontece. Sim. Então, se você notar, por isso que é um cuidado do grupo, ajudar essa pessoa a parar, que é falar, me passa uma borracha. Alto. Né? Até já vai adaptando, inclusive, tipo, se o seu narrador é uma pessoa que tem deficiências auditivas e ela vai ler lábios, você fale bem na linha de visão para ele ver. Isso ajuda também, porque a gente tem narrador com todos os perfis, né? De tipicidade, de questões físicas no mundo RPG. Então, quando você dá o questionário, você precisa ter esse cuidado de explicar e falar para o jogador que aquilo pode acontecer a qualquer momento. Né? Que nenhuma fobia, medo ou questão é pequena demais para você pôr ali naquele negócio. E ter essa ferramenta de pausa. Porque tem dia que a gente talvez não queira falar, aconteceu algum assunto muito punk. E você tá abalado por qualquer coisa. Porque aí, assim, vai resolver tudo? Não vai. Tem coisas que acontecem e escalonam absurdamente, né? E a gente nem espera. Mas ele te dá a segurança, principalmente, de parar ali e aquela pessoa poder sair. Porque, assim, ela levantou, né? Ou uma pessoa levantou, a gente reduz aquela narração, trava totalmente. E se a pessoa quiser sair ou não, principalmente é mais fácil quando você está online, né, para desconectar, você dá aquela segurança de que ninguém vai ficar puto, aconteceu com ela, e assim, deem tempo para as duas partes, não interessa, 2, 3, 4 estão envolvidos, deem tempo para tocar no assunto, porque quando a gente tem um baque, quando um gatilho é apertado, esse gatilho vai apurrinhar a cabeça da gente por um tempo e cada uma tem seu tempo. Isso é empatia, então, né? Exato, né? É a empatia de você dar o tempo para poder conversar. Eu já vi, né, grupos, eles levarem chocolates para a sessão. E quando alguma coisa, porque eles se conhecem e todos leram, não precisa nem se conhecer, todos leram o questionário ali resumido, do que pode e o que não pode. A caixa de chocolate fica ali no meio da mesa, e se algum tema que é véu para alguém, que é o amarelinho, vai acontecer, isso eu achei magnífico nesse grupo. Eles concordaram e, no primeiro que sentir, entregam o chocolate para todo mundo. Porque aí, aquele chocolate vai ajudando, tem prova, né? Que tem fatos cientificamente provados do açúcar no seu cérebro. Para não levar uma maçã, cortar ela e ficar dando um pedaço da maçã, a gente prefere levar o chocolate. Mas eu achei a dinâmica que foi uma jogadora e uma narradora. Um jogador e um narrador que vieram me falar disso. Que o grupo combinou de ser assim. Então, quando eles sentem, ou o narrador fala, pega um chocolate, ou qualquer um do grupo começa a distribuir os chocolates. Pô, pagar chocolate toda sessão é foda. Realmente, gente, é foda. Então, novamente, aquelas balinhas de iogurte que é mais barata, balinha de canela, qualquer coisa docinha, gostosa, pipoca. Cada um entrega pipoca, porque a gente se condiciona a gestos, né? E aí, assim, é aquela coisa. É uma forma de preparar e as pessoas entenderem a importância do questionário, de você pegar aquele grupo, e obviamente essas ideias a gente não vieram a primeira vez que saiu o questionário, elas vieram ao longo de muita gente jogando. Né? São coisas que eu ouvi de outras mesas, que eu pratico, eu entro em qualquer discussão de mesa, qualquer curso de narração para ouvir as histórias e juntar. Porque o questionário, ele dá uma falsa segurança para a gente quando a gente começa a usar. E ele não impede, porque a gente acha que nunca vai aparecer, gente. Então, assim, e eu digo isso como narradora também.
Você às vezes imagina que um jogador nunca vai ter uma ideia, porque ela parece muito alienígena para aquele cenário. Só que a gente não imagina a capacidade de conexão neural, de ligação cerebral que o outro tem. E aquilo pode aparecer como uma citação, né? Como eu disse, a gente não sabe qual é o gatilho, a gente não sabe quanto aquilo vai bater. Então, as cartas, gestos ou o que a mesa achar melhor ali para falar, né? Eu não digo. O próprio livro cita olhar para o próprio celular. Né? O próprio livro cita olhar para o próprio celular. Mas se você tem jogadores com déficit de atenção, eles muitas vezes precisam do suporte do celular na sua sessão. E aí talvez atualmente não seja tão uma ferramenta. Mas se você nem tem ninguém na sua mesa que tenha déficit de atenção que precisa do suporte do celular, né, ou alguma outra neurodivergência que use o celular como apoio, pode ser o gesto de olhar para o celular. Não quer dizer que seu jogador parou de prestar atenção para você. Quer dizer que aquele tema, aquele dia, encaminhou. E depois, com o tempo dado, pessoa bem, né? Se ela não saiu automaticamente, porque vai ter personalidade que vai sair, gente. E a gente, assim, pelo menos aqui não tem nenhum psicólogo para poder avaliar. Até porque não é a função de uma mesa de RPG. RPG não é para tratar trauma, gente. Não é. E você tem fala uma coisa que é interessante, que às vezes uma mesa tá rolando tipo 5 anos, 6, 7 anos, e um trauma pode acontecer no meio. Ou a pessoa pode adquirir um trauma no meio. E aí a gente não tem essa. Pelo menos eu não faço vamos fazer o questionário anual. Não, ninguém faz. Às vezes faz lá no começo e meio que esquece, não esquece de refazer, atualizar nesse sentido. E aí você vai tendo, e a própria pessoa acha que não tá com aquele trauma. E aí quando começa a narrar, aí ela começa a se sentir desconfortável. E aí ela percebe que ela tem um trauma, e aí não tem, o narrador não sabe. Então eu acho bem interessante essa ideia das cartas, do exemplo. Eu só não gostei muito da canela, porque ia me matar, que eu sou alérgico. Putz, grila. Bom. Mas assim, gente, sempre refaçam esse questionário quando for necessário. Se você é uma pessoa mais acertadinha com horários, né? Eu sou uma pessoa que não é toque, é maníaca com organização. Eu acabo fazendo de tempos em tempos. Mas lembre-se, toda conversa e todo questionário de consentimento é retrabalhado a qualquer momento. A qualquer momento. E o ambiente seguro permite que você, jogador, você, pessoa narradora, você fale que precisa ser feito de novo. Não precisa ser aberto no grupo, seja para a pessoa que está responsável sobre aquilo. E sempre deixem de fácil acesso. Né? Eu costumo, assim, deixar fixado nos grupos de Telegram agora, ou uma cópia impressa junto com as fichas dos personagens. Sabe? Porque a gente vai entregando, eu geralmente sou as pessoas que sou a pessoa que guarda a ficha de todo mundo. Então, eu deixo sempre uma cópia para aquilo ficar fácil de olhar. Porque, gente, as pessoas erram, a gente erra, todo mundo erra. E, principalmente, se errar, a primeira coisa que a gente faz é se desculpar. O grupo como um todo. Não é o narrador, não é quem trouxe o assunto. Claro, e uma desculpa verdadeira, gente. Não solta um foi mal aí, desculpa. Solta uma desculpa, assim, falada de verdade. Tipo, desculpa por ter feito isso. Uhum. E aquele assunto se encerra, né? Não é repetido. E não tentem cavucar, porque é um respeito das pessoas, inclusive das todas envolvidas, de não querer falar mais disso. Sim, então, sim. Você também falou uma coisa sobre ser assuntos alienígenas, assim, a gente tem aquele velho ditado, a gente acha que nunca vai acontecer até que acontece. Até que acontece, gente. Então, eu acho que todos os temas têm que ser abordados, têm que ser conversados, e é isso que eu falei, a importância do diálogo, né? De todos os lados, porque às vezes tá tendo um diálogo, por exemplo, eu e a Viviane aqui, a gente tá tendo um diálogo e eu tô expondo um trauma meu, aí o Hagabashi tá rindo, ele tem medo de aranha, não é legal, entendeu? É todo ter o diálogo e ter o respeito, né? A empatia, vamos dizer assim. Enfim, gente, a discussão foi longa, mas eu acho que valeu a pena, porque eu vivi
Hélio e quem estiver nos dando o prazer de nos ver, nos assistir ou nos escutar, espero que sirva para vocês refletirem. Lugares seguros e lugares confortáveis são importantes para todas as pessoas e é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas fazer com que isso se torne verdade. E aí, caminhando para o fim de nosso podcast, vou deixar aqui um espaço, tanto para o Hélio quanto para a Vivi, tecer seus últimos comentários sobre o assunto, dizer onde é que eles podem ser encontrados e dar um até logo. Hélio, você manda. Bom, uma coisa que eu conversei, falei bastante sobre isso no podcast, mas eu sempre valorizei muito o diálogo, de todos os lados, né? A boa conversa não aprofunda a conversa. Às vezes a pessoa não quer falar o motivo do que ter ocorrido aquilo, traumas, enfim, mas o diálogo de tipo ter uma comunicação mínima. E esse cartão, né, esse questionário nos dá isso. Ter a comunicação mínima para a gente entender o outro lado e ser empático. Então, é uma cadeia, né? O diálogo, ou seja, a comunicação, a empatia, o respeito. Então, isso que a gente trazendo esses 3 pontos para a mesa, a gente consegue ter um bom jogo, ter uma boa convivência e todo mundo se divertir. Quando a gente rompe um dos 3, aí temos um problema. Né? Se a gente quebra o respeito, principalmente, mas se a gente quebra a empatia, como eu dei o exemplo do Hagabashi rindo, da conversa minha e da Viviane, obviamente foi só um exemplo, já quebrou ali a diversão, porque eu posso ficar ofendido, e aí eu posso querer me afastar do Hagabashi, ou a Viviane não ficar legal e afastar nós dois. Então, qualquer ruptura nesses 3 pontos, né, do diálogo, que é a comunicação, mínima que seja, né, porque o questionário, o manual nos traz isso é muito bom, porque às vezes a pessoa nem sabe como iniciar essa comunicação. Esse manual nos traz isso, né, essa comunicação inicial, a empatia de entender o outro lado e o respeito de respeitar todos os traumas, todas as situações ali da vida do outro, do nosso amigo, né? Então, eu acho importante, sim, sempre a gente conversar, falar sobre esse tema. Ainda mais o Hagabashi, que é uma referência, né, aqui no estado e nacional, ele trazer esse tema para cá é muito importante, até porque a gente está tendo um boom do crescimento do RPG nacional. E pessoas novas estão entrando, às vezes comentando coisas, falando coisas, criando traumas nesses novatos que nem sabem por quê. Afastando esses jogadores do nicho, né? Que já é muito nichado, muito pequenininho, e aí a gente afasta esses jogadores novos, acabando deixando a gente mais nichado ainda. Então, a gente ter essa comunicação, essa empatia, esse respeito, vai fazer o ambiente ficar mais seguro e trazer mais gente para o ambiente. Que a gente já foi muito rotulado, né? De tudo quanto era coisa, nos anos 80, 90, e a gente tá tendo que tirar esse estigma que ainda tá lá, né? Na cicatriz ainda tá de lá. A gente ser tudo de ruim, né? E a gente tendo que mostrar que, na verdade, a gente não é tudo de ruim, na verdade, a gente quer ser bom. Já é difícil. Então, se não ajudar, a galera do nicho não ajudar, fica mais difícil ainda. E onde é que a galera te encontra? Então, a minha assessora pediu para usar mais meu Instagram, tô usando meu Instagram. Pode me encontrar no Instagram, no Facebook eu tô usando mais ou menos, eu uso muito poucas redes sociais, mas Instagram eu tô usando bastante. Tem o site de Frond Online, né? Lá tem o Discord, tem o próprio site, o Instagram, o Facebook, todas as redes sociais, né, do jogo. Também a gente tem o nosso site da Revelação Geek, que, né, também traz todas as redes sociais da empresa, pode comunicar. Então, comigo, eu estou falando bastante no Instagram, estou ficando mais ativo no Instagram finalmente. E o Discord, tá? Não sei se pode passar o link. Pode sim. Dá Joga aqui que eu já compartilho no chat. Eu jogo aqui no... E quem for assistir depois na vermelhinha e na verdinha vai estar na descrição. Eu vou mandar aqui. Acho que pode passar para ela que eu estou digitando. Pronto. Vivi. Bem, gente, se vocês quiserem falar mais, né, de segurança em jogos e questionários, vou entregar todos os modelos que eu tenho para o Raga vê que coloca, porque eu tenho vários.
né, o hábito de fazer para poder levar para sistemas diferentes. E colocar as fontes também. Se vocês quiserem bater papo, vocês me acham no Instagram, no @VivoxBestre, né? Vivox com X, Bestre com S mesmo. Tá meio paradinho o Instagram, que eu tô cuidando da saúde, então tá sem memes, porque o meu Instagram eu coloco muita piada sobre jogo de RPG. Mas se vocês quiserem bater um papo sério, é por lá. Pode enviar ideia também, pedido de meme, que eu também faço, porque eu adoro tirar sarro de jogo de RPG, não dos jogadores do jogo, jogador só de vez em quando. Então é @VivoxBest o Instagram. E de vez em quando eu tô aqui, né, batendo papo com o Raga e muitas vezes com o Vaicos, xingando conteúdos e tentando melhorar coisas do sistema que o Raga chama, porque o que eu mais gosto é falar de RPG. Bem, tomar café, que nem eu tava aqui, e falando de RPG. Então, Boa. me acham facinho e eu vou mandar as coisas. Se vocês quiserem pedir, porque também vai ficar muita coisa pro Raga colocar ali, a gente vê, bate papo e até ajuda a montar o seu questionário. Então, pode enviar, que vão ser super bem-vindos. Beleza. Então, galera, É verdade. diga aí. É que eu tô tão novo nessa coisa de Instagram que eu nem sabia que tinha que dizer o arroba. É arroba Hélio Ribeiro. Boa. Essa geração de nova já é toda TikTok. Gente, eu não gosto de gravar, por isso que eu não tenho TikTok falando as besteiras que eu falo no Instagram. O Instagram é mais seguro para fazer piada de jogo. Bom, galera, chegamos ao final de mais um podcast. Esse foi longevo, mas com um assunto que merecia ser tratado com calma, sem pressa e com o tempo adequado. Se nós não tocamos em várias questões em volta dessas três que nós citamos, seção 0, contrato social e ficha de consentimento, comentem aí que quem sabe a gente possa retornar para conversar de novo e de novo. É sempre bom a gente estar fortalecendo essas ideias para trazer o conforto. Antes que a gente possa dar por encerrado, deixa eu avisar para vocês qual vai ser o tema da semana que vem aqui do podcast RPG Cojambu. O tema escolhido pela galera da Associação do Dio Belém foi Mulheres em Cena. A anfitriã, que vai ficar no meu lugar, porque esse não é meu local de fala, vai ser a Gessele Damasceno, do grupo Icamiabas RPG. Ai, que linda! A pessoa daqui do estado do Pará convidada a participar será Évila Paraíso, da Associação do Índio Belém. E a convidada externa vai ser a Mai Ursi, que é uma das narradoras da editora New Order. Então tá aí, semana que vem, o tema Mulheres em Cena. E aí, galera, quero agradecer muitíssimo ao Hélio e à Viviane pelo bate-papo, pela conversa, pela disposição de estar aqui no sábado à tarde para conversar sobre esse tema. Agradecer a todo mundo que participou aqui no chat, principalmente a Saikioba, que deu inscrições para 5 pessoas aqui no chat, inclusive para o Hélio, que eu vi que o Planet também estava incluso com a inscrição no canal. Brigadão mesmo. E para todo mundo que participou aqui no chat e quem for nos apoiar assistindo na vermelhinha ou escutando na verdinha. Muitíssimo obrigado. Semana que vem estaremos juntos. E para finalizar, como de praxe, quero pedir para a Viviane e o Hélio junto comigo dizerem tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica!